Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Idelbrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração. Canal que tem como principal propósito e objetivo levar para você mensagem, orações e todos os conteúdos relacionados à Palavra de Deus para abençoar você e sua família. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Seja você também um semeador de oração. Inscrevendo-se no nosso canal, você será um semeador de oração e ajudará outras pessoas a serem abençoadas através do nosso canal e de todos os conteúdos que aqui são postados. Amados, nesse momento, eu quero também externar os meus agradecimentos para todos os inscritos aqui do canal. Você que já se inscreveu desde o começo de nossa jornada, você que se inscreveu no meio do caminho, e você que tem feito a sua inscrição ultimamente ou recentemente, eu quero externar os meus agradecimentos para você e pedir que o nosso Deus, com a sua infinita misericórdia, estenda as mãos e abençoe a sua família, tá bom? Eu quero deixar sempre os meus agradecimentos, tá bom, queridos? Amados, nós temos aí uma playlist no nosso canal de orações, leituras e reflexões dos salmos, conteúdos de ensinamento, e aqui nós damos continuidade, tá bom? O meu objetivo aqui é compartilhar o conhecimento, juntamente com outros que já compartilham aí, né, na plataforma do YouTube. Deus abençoe a todos, tá bom? E hoje eu estou aqui para dar continuidade a um dos vídeos que nós já postamos aí, um assunto, um estudo aí, com os nomes dos apóstolos e suas origens, tá bom? Nós já deixamos postado aí, e hoje eu vou dar continuidade aqui para completar, porque foram 12 apóstolos, nós já falamos de alguns, e hoje nós vamos completar aqui para poder fechar esse assunto aqui. Eu tenho comentado com os irmãos que por motivo de eu estar ainda trabalhando em CLT, então assim, eu estou demorando de postar assuntos aqui, mas assim que eu me organizar, tiver mais tempo, eu vou estar colocando mais assuntos aqui, mais vídeos com mais frequência, tá bom? Mas eu já expliquei para todos essa dificuldade que eu estou tendo aí, mas sempre que eu tiver um tempinho eu vou estar postando aqui alguma coisa até eu conseguir me ajustar em questão de horário, porque as escalas de trabalho elas estão em altos e baixos, né? Ora eu estou em horários que eu não consigo elaborar nenhum assunto, nenhum estudo. Mas hoje aqui eu vou estar postando aqui, compartilhando, tá bom? A continuidade, e brevemente nós vamos estar fazendo os estudos aqui de meditações da Bíblia, tá bom? Eu só vou me organizar para pensar se eu começo do Antigo Testamento ou se eu começo a partir do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento nós temos mais histórias, né, para poder falar sobre a genealogia, né, falar sobre as regiões geográficas, né? E no Novo Testamento nós temos mais assuntos doutrinários, né, dos apóstolos e da igreja. Mas eu vou me organizar aqui e breve nós vamos estar fazendo aqui estudos diretamente, comparando com os textos da Bíblia, fazendo comentários e dando explicações aqui, tá bom? Comparando palavras que estão no original, no hebraico, e comparando com a cultura judaica, comparando com a nossa cultura também, tá bom? Então eu peço a todos que permaneçam em espírito de oração, tá bom? Interceda por mim nas suas orações também, por minha família.
que eu também vou estar apresentando todos vocês nas orações, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós falamos no primeiro vídeo aí, começamos com Pedro, né? Falamos de Pedro, falamos de Tiago, falamos de João, né? Falamos de Filipe, né? E hoje nós vamos dar continuidade aqui a partir de Bartolomeu, né? Estamos trazendo o significado, tá bom? Os significados dos nomes e as suas origens, tá bom? Como nós colocamos anteriormente, então vamos dar continuidade. Então temos aqui o Bartolomeu, né? Que o Senhor lhe escolheu os apóstolos, né? Dos discípulos que ele já veio fazendo, ele escolheu 12 e nomeou como apóstolos. Já falamos de Pedro, Tiago, né? Falamos de João e falamos de Filipe. Agora vamos dar continuidade aqui a partir de Bartolomeu. Bom, Bartolomeu é um nome grego, como nós falamos, né? Que é Bartolomaios em grego. Acompanha o cursor do mouse aqui, tá vendo aqui o nome escrito na escrita grega, Bartolomaios. A escrita grega e as palavras do grego e do latim, elas são bem próximas, bem parecidas. Comparado, é como se fosse Portugal e Brasil, né? Português Brasil e português de Portugal, algumas coisas modificam. Aramaico e hebraico é a mesma coisa também, usa a mesma fonte, nomes iguais, tem algumas coisas que diferencia, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil nós falamos assim, um papagaio. Papagaio aqui nós chamamos, tem um arara, uma espécie de arara ou periquito que nós chamamos de papagaio, né? Tem o papagaio, o periquito, que é o menor, e o papagaio é o maior. Em outros lugares chama de arara, né? Em Portugal você não fala papagaio, você fala um perdigaio, vamos dizer assim. Aqui nós falamos jogar bola, em Portugal ele fala jogar uma pelota, com um determinado sotaque que eles têm. Mas a língua é a mesma, mas eles têm um sotaque, algumas palavras mudam, né? Porque os idiomas, eles têm formas cultural também, né? A mesma coisa com aramaico e hebraico e grego e latim também, tá bom? É mais ou menos parecido com isso aí, tá certo? Então temos aqui o nome grego Bartolomaios, o nome aramaico. Por que aramaico? Deixa eu explicar para vocês isso aqui, veja bem. Eu peço até a todos que assistirem qualquer um dos vídeos aqui do canal, que você seja paciente, ouça com calma. Se você puder acompanhar lá do começo das explicações dos primeiros vídeos anteriores, eu estou sempre falando uma coisa. Por exemplo, eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre a palavra Abba. A palavra Abba, ela é originada do aramaico, mas todo mundo conhece a palavra Abba como se fosse hebraico. Por exemplo, Ava é pai, né? Em aramaico. A palavra Ravi também é pai, mas Ravi, ela tem origem no hebraico. E Abba tem origem no aramaico. As duas palavras são a mesma coisa, tá bom? Só que quando falamos o aramaico, raciocine, pense comigo. Antes de Abraão, por exemplo, Abraão ele veio ser chamado de hebreu, né? Chega um tempo, em um determinado texto da Bíblia, é chamado assim de Abraão, o hebreu. Mas antes não tinha hebreu, também não tinha filho de Israel, de Abraão para trás. Eles eram semitas. Abraão habitava na região da Mesopotâmia. Ele era um semita, certo? Os povos semitas, eles deram origem a outros povos. Semitas são os filhos de Sem, os filhos de os descendentes, os filhos de Noé foi Sem, Cam e Jafé. Então, os semitas se propagou muito, deu origem a muitos povos. Por exemplo, os cananeus, eles eram semitas, né? Na terra de Midian, eles eram semitas também, porque é da descendência, tá bom? Quando os filhos de Israel, os hebreus, quando eles chegaram no Egito, eles eram conhecidos como um povo semita, tá bom? Mas aí, por causa de Abraão também da descendência de Heber, então julga-se que a partir disso aí
eles foram chamados de hebreus. Aparece na Bíblia sendo chamado de hebreus, filho de Israel, filho de Jacó. Aparece assim, mas antes de hebreu, eles não eram chamados de hebreu, eles eram chamados de povo semita. Então, antes do desenvolvimento da língua hebraica, a língua falada era aramaico, tá bom? Por exemplo, quando o Brasil, lá na história nossa aqui, foi descoberto por Pedro Alves Cabral, né? Que trouxeram, né? Aquela questão da escravatura toda aqui, todo mundo falava o português de Portugal. Depois que o Brasil ficou independente, aí hoje aqui nós temos a língua português Brasil, que é diferente da língua português de Portugal. A mesma coisa foi o hebraico com o aramaico, mais ou menos assim, tá bom? Tem outras histórias mais profundas, mas eu não vou entrar nisso. Em outras ocasiões eu vou comentando mais sobre isso aqui e vou falando, tá bem? Eu vou buscando nas fontes e vou compartilhando com vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Em aramaico, o nome de Bartolomeu é Bar-Talmai ou Bartolomai, né? Esse nome aqui, ó, Bar, tá certo? O nome Bar. Bar é uma palavra aramaica e hebraica também, que significa filho. Só que essa palavra Bar é usado tanto para o gênero masculino como feminino. Bar significa filha. Bar também significa filho. Então, Bar Talmai significa filho de Talmai, tá bom? Você vai ver na Bíblia assim o nome Barrabás, filho do pai. Você vai ver um nome chamado assim, Batseba, né? Ou Berseba, filha de Seba. A palavra Bar significa filho. Toda vez que você tiver qualquer nome na Bíblia, assim, Bartimeu, Bar quer dizer filho, Bartimeu significa filho de Timeu. Essa palavra Bar que vocês estão vendo aqui significa em hebraico filho, tá bom? Significado do nome com origem, ó, do aramaico, a partir de Bar, Talmai. Como já explicado anteriormente, nome Bartolomeu significa filho de Talmai. Sendo que Talmai, ele deriva de um elemento, ó, Talon, que significa suspender as águas. Outros estudiosos atribuem também o significado como filho de Ptolomeu, mas este nome, contudo, não tem nenhuma relação etimológica para esse significado. Isso é algumas pesquisas que alguns estudiosos fazem nessa natureza aí, tá bom? Então vamos para o próximo nome, que é o nome de Tomé, certo? No grego é Dídimos, ó, acompanha o cursor, o nome aqui em grego Dídimos. No aramaico é Talma, significa gêmeo, tá bom? O significado a origem aramaica ou hebraica do nome é Talma, significa gêmeos. Os dois nomes têm o mesmo significado, quer dizer gêmeos, tá vendo? O significado do nome é abreviação medieval de Thomas. Isso aqui é dentro do campo da ciência teológica, abreviação medieval de Thomas, com a versão inglesa de Tomás, que é Tomé, né? O nome Tomé significa gêmeo e tem origem no aramaico, tá bom? Quando um nome ele tem origem no aramaico, na maioria das vezes, na Bíblia, quando você vê assim, em algum estudo ou em alguma fonte teológica, dizendo assim, tem origem no aramaico, significa que aquela pessoa ele é de origem judaica, tá bom? Ele tem origem no aramaico, Tahoma. Este nome possui o mesmo significado do nome Dídimo, que em grego quer dizer gêmeo, tá bom? Tem o mesmo significado, gêmeo. Só que o nome de Tomé também, esse nome de Dídimo, né? Tomé é chamado de Dídimo. O que que acontece? Dídimos em grego, né? Tomé é chamado de Dídimos em grego, porque Tomé do aramaico é Talma, chamado de Dídimo. Mas na nossa tradução portuguesa, você vai encontrar nos evangelhos assim, Tomé é chamado de Dídimo.
Há um conceito que, porque ele era uma pessoa duvidosa, então o nome Dídimo ficou sendo falado de um provérbio como uma pessoa duvidosa, por causa da natureza deste discípulo, de ser uma pessoa duvidosa, custava a crer nas coisas, porque tem gente que é assim, que tem uma dificuldade para crer, para acreditar. Ele precisa ver primeiro para depois acreditar. Então, toda pessoa que só acreditava nas coisas quando enxergava, quando via primeiro aquilo, ele era considerado uma pessoa incrédula. Então, por isso o nome Dídimo, ele também tem um provérbios por causa desse caráter, né? Desse discípulo, ficou sendo conhecido como uma pessoa duvidosa. Há um conceito também que Dídimo quer dizer duvidoso, ou quer dizer incrédulo, né? Mais ou menos isso. Mas o nome significa gêmeo, tá bom? Vamos para o próximo aqui, Mateus. É o primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento, né? Começa com o nome de Mateus, segundo escreveu Mateus, né? No grego é Mataios, tá bom? Acompanha o cursor do mouse aqui, escrito aqui no grego, Mataios. No aramaico é Matityahu, o nome aramaico, ou em hebraico também, tá certo? Significado do nome popular é um nome masculino em suas mais variadas formas ao redor do mundo. O nome Mateus significa dom de Deus. É o significado, que é presença de Deus ou dom de Deus, ou presente de Deus, ou dádiva de Deus. Tem origem no hebraico. Como já falado antes, toda vez que um nome tiver origem no hebraico é porque aquela pessoa ele não era grego, ele era de origem judaica, ele é um judeu, né? Judeu, hebreu, é tudo descendente de Abraão. A partir de Matityahu, é uma redução do nome Matityahu, que chegou até a língua portuguesa a partir do latim, que é Mataios. Latim e grego é a mesma coisa. Mateus em latim ou em grego é Mataios, e em hebraico é Matityahu, ou em aramaico também, tá bom? Vamos lá. O nome de Judas. Judas ficou conhecido como, né, o traidor, o Judas, o Iscariotes, né? Quem era Judas? Judas, ele era um tipo de um político da época, né? Alguns estudiosos também que comparam Judas com um zelote. Zelote é uma pessoa organizada, pessoas que tinham habilidades com certos documentos. E o nome de Judas no grego é Judas, mas no aramaico é Yehudá, ou no hebraico também, que é Yehudá, significa louvar a Deus, né? Abençoar o nome de Deus, santificar o nome de Deus. O significado tem origem hebraica, tá vendo? Ele era da descendência judaica, significa louvor a Deus, exaltação a Deus. Surge a partir do hebraico Yehudá, que chega ao grego traduzido como Judas e evoluiu para o latim, que é Judas ou Judas, né? Entrou a letra J, porque já expliquei, tem um vídeo aí que eu explico que na nossa literatura havia um tempo que letra J, letra I, letra Y, né, tinha o mesmo som. Depois foi que separou o som da letra I e da letra J, dando origem ao nome utilizado na língua portuguesa como Judas. Ele é na realidade o resultado de uma expressão em hebraico para fazer agradecimento a Deus, que é Yehudá. Olha o nome aqui em hebraico, como é que se escreve, acompanha o cursor do mouse. Aqui, ó, Yehudá. Aqui nós temos o Yud, nós temos aqui um Shevá aqui embaixo, significa que é para permanecer a pronúncia do som do Yud, o rei. Aqui é um Vav, toda vez que o Vav ele tem um pontinho aqui, ele já não é mais um V, ele passa a ser a letra U. O Dalet está aqui, o sinal maçorético aqui embaixo, né, o Patá, e o rei aqui no final. Então Yehudá, como
transliterado é dessa forma aqui, ó. Yahudá ou Yehudá. A pronúncia o nome vai ter sempre o mesmo significado, tá bom? Mas tem uma curiosidade mais aqui também. Você percebe aqui que tem a pronúncia do nome de Deus aqui, ó. Tá bom? Yahu. O nome de Deus tá aqui, né? Geralmente os judeus, eles têm o nome de Deus no nome deles. E aqui nós vamos encerrar com Simão, mas não é Simão Pedro. Já falamos que o nome de Pedro era chamado de Simão, né? Mas esse aqui é Simão Zelote. Mas o significado do nome é o mesmo. No grego é Simon, né? Olha aqui no grego. No aramaico é Shimeon. Olha aqui como é que se escreve em hebraico, ó. O Shim, tá bom? O Mem, o Ain com o sinal maçorético embaixo formando a letra A, tá bom? O Vav com um pontinho maçorético em cima formando a letra O. E aqui o Nud, sufixo, Nud final, né? Aqui é um N, então Shimeon ou Simeon, que é a mesma coisa também, tá bom? Significa aquele que escuta a voz de Deus, tá certo? A partir de Shimeon, que deriva do elemento chamar, essa palavra aqui, ó, chamar. Quando a pronúncia é chamar, significa ouve ou preste atenção, né? Que quer dizer ele ouviu. Ele também dá origem ao nome Simeão, com o significado de ouvinte, ou mesmo aquele que ouve. Esse nome aparece em Portugal em documentos que datam século XIII, sendo também muito comum durante a Inglaterra da Idade Média. Então são esses os nomes dos apóstolos, tá bom? E suas origens, do grego e do aramaico. Toda vez, já falei, vou repetir aqui, quando vocês veem em qualquer estudo, em qualquer fonte teológica dizendo assim, tem origem no grego, então é porque aquela pessoa não era judeu. Ah, tem origem a partir do aramaico, é porque aquela pessoa, ele era um judeu, tá bom? Por exemplo, Lucas era grego, o nome de Lucas não tem origem nem no aramaico nem no hebraico. Ele era grego, mas todos os que tiveram origem do aramaico ou do hebraico é porque eles são de descendência de judeus ou hebreus, tá bom, queridos? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Como falei, um vídeo rápido, tá bom? Uma aula rápida falando do nome dos apóstolos e suas origens. Tá bom? Brevemente eu vou estar com vocês aqui, com os textos bíblicos aqui, lendo, fazendo as explanações, fazendo as explicações, tá bom? Comparando alguns trechos aqui no original, no hebraico, né? Como temos alguns salmos na Bíblia, tá bom? Que a gente vai explicar também a partir do hebraico. E vai estar dando continuidade aqui, onde eu vou estar compartilhando com vocês aqui o conhecimento bíblico e teológico também, tá bom? Olha, Deus abençoe você e sua família. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.